Bom, pessoal, tudo bem? Vou trazer mais um estudo para nós aí. Falar mais uma vez sobre o Evangelho, que foi as perguntas que me surgiram muito a esse respeito e pediram para mim dar mais uma explicação sobre isso. Mas o Evangelho é anunciar a Cristo, né? Para isso, eu vou usar o livro de Romanos, né? Umas passagens que estão no livro de Romanos, porque lá, na realidade, um evangelho resumido, o livro de Romanos. Então, no versículo 3:10 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Quer dizer, toda vez que a Bíblia diz como está escrito, é porque está escrito lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento está escrito. Então, como está escrito lá, que lá não há nenhum justo sequer, está dizendo que não há um justo sequer, quer dizer, que não há uma pessoa sequer, um homem sequer, um ser humano sequer, em toda a humanidade que possa se salvar, não há um justo sequer. Se não há um justo, quer dizer que todos nós estamos na mesma condição. Todos nós somos injustos, todos nós não merecemos a salvação. Todos nós não iremos salvar sozinho. Nós precisamos de alguma coisa para se salvar. Então, por que nós não vamos ter essa salvação? Em Romanos 3:23 já diz que é porque todos nós pecamos. E por nós termos pecado, nós carecemos da glória de Deus. Nós necessitamos de Deus para nos tirar, para nos resgatar desse pecado. Porque sozinho nós não conseguimos sair. O homem é um carro desalinhado. Ele caminha, Deus está aqui, ele vai andando com Deus e ele vai desalinhando, ele vai se distanciando de Deus. Vai ficando cada vez mais distante. Ele tem a natureza caída, como Adão teve lá no Éden. Lá no Éden, Adão era o quê? Só conhecia o bem. Mas a sua natureza caída fez com que ele desejasse, com que ele conhecesse o mal. Então o homem é esse. Tem a natureza caída desde o Éden. Então todos, aqui diz todos, não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, se é rei, se é presidente, quem quer que seja, se é eclesiástico, padre, pastor, bispo, papa, quem quer que seja, todos pecaram e todos necessitam de Deus. Todos carecem da glória de Deus. E esse homem pecador, esse homem que merece o castigo, que merece ir para o inferno, diz que eles vão receber um salário. Qual é seu salário? O salário desse homem, o pagamento por ele ser um pecador, é o que está em Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, então o homem, esse pecador, esse homem injusto, esse homem que só quer saber do mal, que não tem condições de ser justo, de se salvar sozinho, ele vai receber uma recompensa por isso. Qual é a sua recompensa? A morte. Isso é o que Jesus recebeu por mim e por você. Jesus, ele foi o quê? Até a cruz, morreu. Então esse salário foi pago por nós. A morte era para nós, o castigo era para nós, mas ele toma o nosso lugar quando Deus olha para a terra, que não vê um justo, não vê ninguém que possa se salvar. Então ele envia o seu filho, e o seu filho vai pagar esse preço, vai pagar esse salário, vai receber o pagamento desse salário. Quer dizer, a morte morreu por nós. O homem foi criado lá no Éden, Adão, e esse Adão foi criado para viver eternamente. Mas quando ele peca, Deus diz: a partir de agora você é um homem mortal. Você tem uma data de validade. Você vai ter um dia para morrer. Você vai ter a passagem na terra. Você vai morrer. Você não é mais eterno. Então, aquele plano que Deus tinha feito para o homem parece que foi frustrado. Parece que acabou. Parece que acabou ali no Éden. Mas preste atenção. Se o salário do pecado é a morte, Jesus pagou isso por mim e por você quando ele se fez pecador e subiu naquela cruz. Ele pagou isso. Ele recebeu. Ele foi lá dizer assim: castiga-me, mata-me, porque eu estou pagando aquilo que o pecador tem direito. Então eu recebo. Mas a Bíblia diz o seguinte: que Deus ama a sua criação, que Deus ama o homem, porque foi ele que criou o homem.
E ele, por amar essa criação, por ele amar o homem, lá em Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ainda quando nós éramos pecador. Quer dizer, Deus prova que ele ama esse homem. Deus prova que mesmo esse homem pecador, mesmo esse homem errado, mesmo esse homem não querendo saber dele, ele continua amando esse pecador. E a prova que ele nos deu foi enviando seu filho para morrer por nós. E quando nós éramos, ele diz, pecadores, quando vocês não conheciam nem Cristo, ele já enviou o seu filho. Você nem sabia de nada, Deus já enviou para morrer por você. O que ele está dizendo assim? Que na salvação nós não temos mérito nenhum. Não podemos fazer nada. Salvação, tudo depende de Deus. O homem não tem mérito nenhum. Não tem o bom, não tem o que ora muito, não tem o que prega muito, não tem o que ensina muito, não tem o que nada, não tem aquele que faz caridade, não tem nada. A salvação é em Deus, é totalmente Ele. Se não for Ele, o homem não tem salvação. O homem, ele é um carro desalinhado, caminha para outro caminho para se distanciar de Deus. Muito bem, se existe Jesus agora, porque antes eu tinha falado só de coisa ruim, agora existe uma esperança nesse versículo que eu citei, 5,8, que Deus prova o seu amor por nós enviando o seu Filho. E quando Deus prova o seu amor, ele diz assim: já que vocês têm Cristo, já que Cristo pagou o preço, o salário do pecado por vocês, já que ele pagou isso, vocês agora estão justificados. Lá no primeiro versículo, vocês não eram justificados, mas agora vocês são. Lá no primeiro versículo diz que vocês iriam receber uma condenação. Agora vocês não vão mais. O 5,1 de Romanos diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, agora você está justificado. Mediante o quê? A fé. A fé em Cristo. É mediante essa fé. Se você não tem essa fé, você não está justificado. Você continua como o primeiro versículo. Não há um justo sequer. Então, mediante essa fé, você está salvo. Por causa do amor que Deus sente por você, ele envia seu filho, e esse filho vai lá, paga esse salário, recebe essa carga, esse castigo por nós. E mediante essa fé de eu acreditar nesse sacrifício, nesse Cristo, aquilo que ele fez, mediante essa fé, eu sou justificado e você é justificado. Quer dizer, nós somos salvos pela fé, e fé no Filho de Deus, naquele sacrifício que ele fez. Veja como é a Bíblia. Então, quando Deus diz que ele ama o pecador e detesta o pecado, isso é verdade. Aí você diz assim: se o salário da morte, se o salário do pecado é a morte, então imagine, então nós não vamos morrer? Vamos. Mas João 3,16 diz assim, que o homem voltará ao estado que Adão era quando foi criado, quando Adão foi formado. Quer dizer, eterno. Porque João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, mesmo que você tenha morte física, você será ressuscitado e viverá eternamente com Cristo. Você vai ter uma vida com Cristo eternamente. Então, o homem passa a ter o mesmo estado imortal que ele tinha quando Deus criou o homem. Mesma coisa. O pecado foi retirado, então não existe mais a morte. Então esse salário Jesus recebeu por mim e por você. Ele foi castigado lá na cruz. Ali Deus o abandona, só tinha ele. Tanto que o último versículo, a última coisa que Jesus fala na cruz é: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Ali Deus o abandona. Era tanto pecado em cima de Jesus que Deus Santo não poderia se aproximar dele, não poderia estar com ele. O Salmo 22 diz que ali Jesus era um verme, ali Jesus era uma larva de tanta podridão da humanidade que estava sobre ele. Ali era o retrato do inferno, o sofrimento do inferno que o homem ali é um retrato, uma demonstração do que é o sofrimento no inferno. Então Jesus recebeu esse salário.
recebeu sobre ele, então ele pagou. Então hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício. Hoje não tem dinheiro, não tem nada que tome esse sacrifício. Não tem nada que você possa fazer para poder ser salvo. Esse sacrifício Jesus pagou. E Deus não vai receber sacrifício nenhum de nós, porque senão ele será corrupto. Ele vai receber a dívida duas vezes. Jesus pagou, você crê que ele pagou, acredita naquilo que ele fez e você tem que fazer de novo. Então você está pagando duas vezes. Jesus pagou e você está pagando. Então, o caminho, esse homem que era condenado, que tinha uma condenação para cumprir, lá em Romanos 8:1 vai dizer assim: agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa condenação foi retirada para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe mais, já não tem mais o que pagar.